Atos 9, do 32 ao 42, diz o seguinte, a palavra de Deus. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula, chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. E chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão, curtidor. Amém. Os irmãos podem sentar. O tema da nossa mensagem hoje é: e as suas obras os sigam. Os sigam. Nós já falamos muito sobre a graça de Deus. E dizem de nós, os batistas, e outras igrejas históricas, que nós não nos importamos com as obras. Mas hoje nós vamos meditar um pouco sobre o que a palavra de Deus diz sobre as obras. Nós não vamos falar sobre a importância das obras, mas a importância que a Bíblia dá às obras. Então eu peço muito a sua atenção para que a gente discorra sobre esse tema e no final todos nós sejamos instruídos pela palavra de Deus. Aqui no nosso relato nós vemos o seguinte: pensando na mensagem passada, Lucas relatou a conversão de Saulo aqui no próprio capítulo 9 de Atos, e os primeiros passos de Saulo com a igreja, a fuga dele de Damasco, como a irmã Nancy já se referiu, através do muro, depois a sua chegada em Jerusalém e a perseguição que ele sofreu ali também. Os judeus helenistas queriam matá-lo, então a igreja manda Saulo de volta para Tarso, leva-o até Cesareia, e ele chega à sua cidade em Tarso e vai ficar ali durante algum tempo, sobre o que nós falaremos futuramente. Enquanto isso, Lucas vai relatar os feitos, as obras de Pedro nesse intervalo em que Saulo está em Tarso, sua cidade natal. Então nós vamos acompanhar aqui esse texto e nós vamos ver que depois que Filipe saiu de Samaria, vocês lembram que Pedro foi mandado para Samaria quando Filipe a evangelizou. Filipe, o diácono, evangelizou Samaria, e a igreja ficou sabendo, a igreja de Jerusalém ficou sabendo que Samaria tinha recebido a palavra de Deus. Então enviaram para lá Pedro e João. E eles ficaram lá algum tempo, e a igreja recebeu o Espírito Santo com a presença dos apóstolos. Já falamos sobre isso também. E então, depois que a igreja está ali formada, o Senhor dá uma ordem a Filipe, dizendo: olha, vai para o caminho que desce de Jerusalém a Gaza, ele está deserto. E Filipe vai. E lá ele evangeliza o eunuco de Candace, rainha da Etiópia. E segundo a história da igreja, esse eunuco foi o iniciador do trabalho na África. Então o Senhor estava expandindo a obra. Na semana passada nós vimos que as igrejas em toda a Judéia, Samaria e Galiléia tinham paz. Quer dizer, a igreja saiu de Jerusalém e se expandiu por obra daqueles homens que Deus usou para pregar o Evangelho. Então Filipe saiu de Samaria, mas Pedro ficou ali mais algum tempo. Depois o próprio Pedro também deixa Samaria e vai fazer praticamente o mesmo trajeto que Filipe fez depois que evangelizou o eunuco. Então aqui nesse texto vai nos mostrar que Pedro chega em Lida. Diz o relato que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Você sabe que essa cidade, vocês perceberam pela leitura desse versículo, que diz que Pedro chegou em Lida e visitou os santos daquela igreja. Quer dizer, já havia uma igreja formada ali.
Quem pregou para aquela gente de Lida? Pedro, foi Filipe. 8:40. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Lida ficava nessa região. Então essa região recebeu o evangelho através do ministério de Filipe, aquele diácono da igreja de Jerusalém. Esse Filipe era um grande evangelista. Então Pedro chega ali e havia santos. Por que havia santos? Porque alguém levou aquelas pessoas a Cristo. O que significa a palavra santo? Santo significa aquele que é separado por Deus para a obra exclusiva dele, ou para a vontade exclusiva dele. Deus nos chamou e nos separou para si. A Bíblia diz que Deus nos chamou e nos vocacionou, e nos deu uma ordem para a gente fazer a vontade dele. Isso é santificação. Por isso que os crentes são chamados de santos. Porque tudo que é dedicado a Deus é santo. No Antigo Testamento, quando as coisas eram dedicadas a Deus, se dizia que aquelas coisas eram santas ou santificadas. A mesma coisa acontece conosco também. Quando somos chamados por Deus à fé cristã, também somos santificados, ou seja, separados por Deus. Muita gente não entende esse termo santificação e diz que nós fomos separados do mundo. É claro que nós fomos separados do mundo, mas com um objetivo exclusivo de Deus, que é nos usar para a glória dele. E o objetivo principal da nossa chamada é que nós anunciemos as virtudes daquele que nos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, todo crente no Senhor Jesus Cristo é um obreiro do Senhor. Nós somos todos sacerdotes. Nós pregamos o sacerdócio universal de todos os crentes. Quer dizer, você é autorizado por Jesus Cristo para pregar o Evangelho. Filipe fez isso e ganhou muita gente para Cristo. Pedro fez a mesma coisa, os apóstolos fizeram, e todos ganharam muita gente para Cristo. Você já ganhou alguém para Cristo, amém ou não? Amém. Muita gente aqui já ganhou mais de uma pessoa para Cristo. Várias pessoas. Então muitas pessoas foram levadas a Cristo por outra pessoa. E é interessante que se diga também que a obra da pregação do Evangelho é uma incumbência que o Senhor deu a nós, pessoas humanas. Não são os anjos que pregam, já falando sobre isso. Quando Paulo vai no caminho de Damasco, Saulo ainda, e ele é cercado por aquela luz, e a pergunta vem do céu: Saulo, por que me persegues? E ele fala: Senhor, quem és? E a voz diz: vá para Damasco, e lá te será dito. Jesus não evangelizou Saulo. Jesus glorificado não evangeliza. Ele deixou essa obra e essa função para mim e para você. Você sabe por que o mundo não é ganho para Cristo? Porque nós, todos nós, não evangelizamos. Nós temos pastores, missionários e pessoas envolvidas com a obra de Deus. Mas a obra de Deus não é feita pelos pastores e missionários só. É feita pela igreja local. A igreja local é uma composição de pessoas ordenadas e capacitadas por Deus para anunciar a mensagem do Evangelho. Se pessoas não se convertem, a culpa não é do pastor, só do pastor, não dos missionários, mas a culpa é de todos nós. Porque nós deixamos de falar. E se nós deixarmos de falar, as pessoas não vão ouvir. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então é minha obrigação, é sua obrigação, é nosso dever como crente falar a palavra de Deus. Pedro fala a palavra de Deus. Filipe falou a palavra de Deus por onde passou. Então Pedro chega em Lida e havia ali um homem paralítico, havia 8 anos. E Pedro olha para aquele homem assim, do nada, e diz: Enéas, Jesus Cristo te dá a saúde. E simplesmente falou para ele: levanta-te e anda. E o homem levantou-se e andou. Esse ministério de cura, talvez algum dia eu fale sobre o ministério de cura na igreja, mas só para ficar registrado aqui, hoje nesta mensagem, não é exatamente sobre isso que a gente vai discorrer, mas no capítulo 10 de Mateus, abra aí comigo. Capítulo 10, versículo 1. Veja o que o Senhor fez. Pedro era o quê? Pedro era o quê do Senhor? Apóstolo. Pedro era um apóstolo. Capítulo 10 de Mateus, versículo 1 diz: E chamando Jesus, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. A quem o Senhor deu essa ordem? A quem o Senhor deu esse poder? A todos os crentes? Jesus uma vez mandou 70 discípulos, mas só aos 12 apóstolos ele concedeu esse poder miraculoso. Então Pedro chega em Lida, e ele era um apóstolo do Senhor, ele vê o Enéas
paralítico, e diz: Enéas, Jesus Cristo lhe dá saúde. E aqui no próprio livro de Atos, capítulo 5, versículo 12, diz assim, olha: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos de quem? Dos apóstolos. Não de qualquer um. Quantos membros a igreja de Jerusalém tinha nessa época? 5.000. Foram 3, mas depois chegou a 5.000. Havia 5.000 membros naquela igreja. Mas Deus fazia maravilhas pela mão de todos? Não. Diz que Deus e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E ainda em 19:11 é dito que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Então é muito importante que nós vejamos com carinho, com atenção, que a Bíblia ensina sobre esse tipo de coisa. Por que Pedro curou o homem? Porque ele tinha uma autorização especial do Senhor Jesus para fazer isso. Por que Paulo fazia maravilhas extraordinárias? Porque ele era um apóstolo e tinha também autorização do Senhor para fazer essas coisas. Por que todo mundo não faz? Porque essa autorização foi dada aos apóstolos. No nosso caso geral como igreja, quando existem pessoas com problemas, pessoas doentes e tal, nós oramos e Deus cura. Mas não vai chegar uma pessoa, assim como Pedro chegou, e falar: olha, você está curado. E a pessoa estará curada. Talvez você me pergunte: e os dons de operar maravilhas? E os dons de cura? Qualquer dia eu falo sobre isso. Mas isso é uma outra coisa, que Deus também concede à igreja para a realização das suas maravilhas, quando isso lhe aprouve. Não é a qualquer momento. E Pedro então chega aqui em Lida, cura esse homem. E o ministério de Pedro é sempre cercado de muitas conversões. Uma coisa extraordinária em Pedro é que ele pregava e as pessoas se convertiam facilmente. Paulo não tinha essa facilidade toda. Mas Pedro, quando pregava, as pessoas se convertiam. No primeiro discurso de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. Depois, a igreja chega a mais de 5.000 membros. Ele chega em Samaria, as pessoas se convertem. Ele chega em Lida, cura Enéas, e diz que toda essa região, versículo 35, não é? E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Irmãos, toda essa região foi levada a Cristo por Pedro. Quer dizer, se havia algumas pessoas que ainda não tinham crido em Cristo, mesmo através do ministério de Filipe, quando Pedro chegou e pregou, todo mundo se converteu. Ele levou toda essa região, Lida e Sarona. Lida era uma cidade que ficava a 15 quilômetros de Jope. E Sarona era uma planície bem fértil que ficava entre Lida e o Carmelo. Toda essa região ouviu a palavra de Deus, toda essa região viu Pedro realizando aquele milagre e se converteu ao Senhor. Então a vida de Pedro, ela é marcada por muitas conversões. Enquanto Pedro está em Lida, então acontece um fato também na igreja de Jope, que era uma outra cidade, possivelmente evangelizada também por Filipe, é que morreu uma irmã muito querida da igreja. E essa Jope é uma cidade marítima que fica muito perto de Jerusalém. Hoje, para vocês que viajam muito para o Oriente Médio, essa cidade se chama Jafa. É um dos portos de Israel. E Pedro então vai a Jope a convite dos irmãos. Diz que aquela igreja rogou, sabendo que Pedro estava perto, rogou que Pedro viesse à igreja de Jope, e tinha um problema, mas não falaram o que era. Então Pedro sai de Lida e chega em Jope. Ele não tinha a mínima ideia do que o aguardava lá. Então ele vai a Jope porque morreu uma irmã na igreja. E essa irmã era muito querida da igreja. E a gente vai falar um pouco sobre ela daqui a pouco. Então Pedro chega ali e ressuscita aquela irmã, Tabita. O nome dela é Tabita, um nome bonito. Alguém está esperando o neném? É mulher? Tabita. Pronto. O nome dela, Tabita, em aramaico. Em grego é Dóricas, né? Como está escrito aqui, traduzido no próprio texto. Dóricas eu já vi algumas, Tabita eu nunca vi. Alguém já viu alguém chamado Tabita? Mas é o nome de Dóricas. É o nome original dela, Tabita. Não é? Tabita era uma crente muito querida na igreja de Jope. E morre. E eu quero agora meditar um pouco com os irmãos e dar um pequeno relatório das obras de Tabita. Eu falei que a gente ia falar um pouco sobre obras. Veja só. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita. Eu me prendo muito a esses detalhes dos textos que a gente lê na Bíblia,
e diz que havia em Jope uma discípula chamada Tabita. O que é discípulo? Eu gosto muito de ver o que as palavras significam. Discípulo é seguidor, discípulo é aprendiz, discípulo é aquele que quer se parecer com seu mestre. E a Bíblia relata que Tabita era uma discípula do Senhor. Então ela era uma pessoa que seguia Jesus de perto, era uma pessoa que queria se parecer com Jesus. E o relato bíblico aqui sobre ela é muito interessante. Uma coisa, irmãos, que todos nós devíamos buscar com muito afinco, com muito ardor, é nos parecer com Jesus Cristo. É que as pessoas, tanto da igreja local, quanto as pessoas de fora, dissessem: essas pessoas parecem muito com Jesus. Que as pessoas dissessem de nós: esse é um verdadeiro discípulo, essa é uma verdadeira discípula do Senhor, essa se parece com Jesus Cristo. Quando pela primeira vez os discípulos são chamados de cristãos em Antioquia, numa próxima mensagem a gente falará sobre isso, a palavra cristão significa pequenos cristos. E os pagãos que chamaram os cristãos de cristãos. Os cristãos não se deram esse nome, foram os pagãos. Eles eram tão parecidos com Jesus Cristo que falaram que aquela gente eram pequenos cristos, os discípulos. E aqui é dito de Tabita que ela era uma discípula do Senhor. Se eu perguntar para você, você não precisa me responder: você é um discípulo do Senhor? Você é uma discípula do Senhor? Quando as pessoas olham para você, elas dizem que você se parece com Jesus Cristo? Você se acha parecido com Jesus Cristo? Quando você olha para você mesmo, a Bíblia diz que nós refletimos a glória do Senhor como um espelho. A sua vida é um espelho que reflete a glória de Deus. Jesus Cristo é mostrado através de você. Jesus Cristo era mostrado através de Tabita. Amém? Era uma mulher muito interessante. E diz o texto aqui que ela estava cheia do quê? De boas obras. Nós já falamos muito sobre a graça de Deus. Eu fiquei 2 domingos falando seguidamente sobre a graça de Deus e falo em todas as minhas mensagens, porque é o tema da Bíblia, graça de Deus. O que é graça? Favor imerecido. Amém. Graça é aquela característica de Deus que Ele nos dá o que nós não merecemos. E a misericórdia é uma característica de Deus pela qual Ele retém aquilo que nós merecemos. A gente sempre fala da graça de Deus, e a Bíblia está repleta desta mensagem da graça de Deus. O Evangelho é a mensagem da graça de Deus trazida a nós. Mas eu quero discorrer um pouquinho sobre a importância que a Bíblia dá às obras. Muita gente imagina que você, que um dia chegou na igreja, levantou a mão, ficou salvo. Estou salvo. Mas aí você continua com a mesma vida. Olha, me desculpa, mas isso não é salvação. A salvação não consiste no ato de você levantar a mão. O pregador pergunta: quem quer aceitar Jesus, levante a mão. Você vai e levanta a mão. Aí você fala: pronto, resolvi meu problema com Deus. Não resolveu. Porque salvação significa novo nascimento. E novo nascimento é uma experiência extremamente profunda. Novo nascimento é uma grande transformação. Você sai da condição de filho das trevas para a condição de filho de Deus. Você antes era perdido, agora você é adotado por Deus na família dele, através de Jesus Cristo. Você que antes não tinha o Espírito Santo de Deus, agora você passa a ser a habitação do Espírito Santo de Deus. Você antes dava rumo à sua própria vida. Depois que você nasce de novo, quem dá rumo à sua vida é o Senhor. Antes você se dominava, se governava, fazia o que bem entendia. Depois que você nasce de novo, você vai seguir as normas do seu Pai, que é Deus em Jesus Cristo. Diz aqui o texto que Tabita estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Ninguém desconhece que a salvação é concedida pela livre e soberana graça de Deus a nós, seres humanos pecadores. Mas também nós não devemos olvidar, deixar para lá, os ensinos que a palavra de Deus nos concede sobre obras. E eu quero citar alguns textos aqui, e quero que você me acompanhe, para que todos nós tenhamos uma noção correta do que a Bíblia diz sobre obras. Já quero dizer de antemão que nenhuma obra salva. Paulo diz que nem as obras da lei, ou seja, nem o indivíduo que quer cumprir a lei de Deus é salvo porque cumpre a lei de Deus. Não é por isso. As obras da lei, as obras da carne, as boas obras, qualquer obra não salva. Então que fique dito isso já. Nós não somos salvos pelas obras, mas a Bíblia dá importância às obras.
E nós vamos falar sobre elas a partir de agora. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículos do 8 ao 10. Esse texto é muito conhecido de todos nós. Amém ou não? Todo mundo conhece de cor, não conhece? Porque pela graça sois salvos? Por meio da fé. E isto não vem de vós. É um dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. E o versículo 10? Amém? Veja só que esse texto fala das duas coisas. Fala primeiro da graça de Deus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, nem a salvação e nem a fé. A fé salvadora não é uma fé natural, é uma fé que vem de Deus e nos leva à salvação. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. E o versículo 10 vai dizer o seguinte: porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então Deus nos salva pela graça para realizarmos as suas obras. Amém? Amém? Não é isso que o texto diz? Ou diz outra coisa? Então Deus tem as suas obras que Ele quer que a gente realize. São essas obras que são importantes. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do 11 ao 15, veja só a importância da obra outra vez. 1 aos Coríntios, capítulo 3, do 11 ao 15, diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, o quê? A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Então, o que a palavra de Deus nos ensina? Que é um fundamento que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, pôs na igreja, e esse fundamento se chama Jesus Cristo. Mas sobre esse fundamento se constrói muita coisa, se faz muita coisa. Então Paulo diz o seguinte: se alguém sobre esse fundamento edificar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, diz que a obra de cada um de nós, na igreja do Senhor, pela igreja do Senhor, será manifesta pelo fogo do juízo de Deus. Quando Deus provar as nossas obras, aquilo que for ouro, prata ou pedra preciosa, o fogo vai tornar aquilo muito mais puro, porque vai tirar todas as escórias que esses metais têm. Mas se a nossa obra for de madeira, feno ou palha, e aliás nós fazemos grandes obras de madeira, madeira é um material que nos dá para fazer coisas lindíssimas. Às vezes nós fazemos uma obra muito bonita, aparentemente para os homens. Às vezes nós realizamos algo extremamente louvável por todos. Mas o problema é que nós somos julgados por Deus. Então tudo que a gente faz, tudo que a gente fizer, tem que se pensar nisso. Quem vai julgar é Deus. Então não importa o que você pense, não importa o que você diga. Não, você acha que essa obra é muito importante. Mas se Deus acha a mesma coisa, a Bíblia diz que se a gente edifica uma coisa sobre esse fundamento de Deus, que é a igreja, o fogo vai provar, o fogo do juízo de Deus. Então, aquilo que a gente fez, que é de fato louvável e agradável a Deus, vai permanecer e nós seremos galardoados no final. Se por acaso o que nós construímos, apesar de crentes, nascidos de novo, não for de aprovação de Deus, o fogo do juízo de Deus vai queimar, isso vai virar cinza, não vai sobrar nada. E quando nós chegarmos na eternidade, você vai ser salvo porque você foi salvo por Jesus Cristo. Mas você não vai ter nenhum galardão. E você deve estar pensando: o importante é chegar lá. Você vai ver a vergonha que você vai passar. Não queira isso não. Faça uma obra digna de Deus. Pense em você, pense em Deus. Quando você realizar qualquer coisa para Deus,
Pense na dignidade que é o Senhor. Pense na dignidade que é a sua igreja. Pense na dignidade que é o Evangelho. Não torne a graça de Deus escória. Não faça o que de Deus é importante em sem importância. Faça para Deus aquilo que Ele deseja que você faça, de acordo com a vontade dEle. Lá no Apocalipse, veja aí comigo, capítulo 14, 13. Versículo 13 do capítulo 14 de Apocalipse diz assim: Eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e o quê? E as suas obras o sigam. Na versão da Edna. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Então veja bem, quando você chegar na eternidade, as suas obras terão muito valor. E quando você está aqui na terra, realizando a obra de Deus, suas obras também têm valor. Você não será salvo por elas, mas você que é salvo tem que praticá-las. Porque nós vimos em Efésios que Deus nos salvou pela graça para que nós realizemos as obras dele. Então, quando nós temos a consciência que estamos realizando a obra de Deus, nós com certeza seremos galardoados. E uma outra coisa, irmãos, sempre que nós realizarmos as obras de Deus, o mundo melhora ao nosso redor. Você sabe por que o mundo é ruim? Porque nós somos ruins. Você sabe por que o mundo não muda? Porque nós não mudamos. Você sabe por que o mundo é como é? Porque grande parte da cristandade é exatamente igual ao mundo. Pensa igual ao mundo, age igual ao mundo, mente igual ao mundo, tem o mesmo ponto de vista do mundo, tem os mesmos pecados do mundo, concorda com as mesmas coisas do mundo, não foi renovada. A Bíblia diz em Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nós nascemos de novo, é um objetivo nosso e do Espírito Santo que nós conheçamos a Deus, como diz o profeta, nós conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E à medida que nós o conhecemos, nós somos modificados por esse conhecimento. O homem é modificado pelo conhecimento. E esse conhecimento vindo de Deus modifica profundamente o nosso meio ambiente, a nossa família, a nossa igreja. Você quer ter uma família de muito sucesso? Você quer ter uma igreja de muito sucesso? Você quer ser uma pessoa de muito sucesso? Pratique as obras de Deus. Amém? Amém. Deixa o mundo para lá. Nós somos salvos do mundo. O mundo não deve fazer parte da nossa vida. Nunca. 2 Coríntios 5,10, ainda sobre as obras. Coríntios 5,10 diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. A Bíblia fala de vários julgamentos. Esse julgamento aqui é para os crentes. Todos os crentes comparecerão ante o tribunal de Cristo. Diz aqui, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Você sabe que no juízo final, nós seremos juízes de anjos e homens. Mas diante de Deus, no tribunal de Cristo, nós seremos julgados pelas nossas obras também. E Deus vai provar qual seja a nossa obra. Então é aqui que Ele vai nos galardoar ou não. Ou é aqui que nós vamos ter lauréis ou reprimendas. Diz aqui o texto que Tabita estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Mas Tabita morreu. Você sabe que dá pena que certas pessoas morram, né? Tem gente que a gente fala, por que não morreu antes, né? Isso também não é graça de Deus, não, tá?
Mas tem pessoas que a gente fica pensando, por que uma pessoa dessa morre, não é? Tabita morreu. E a igreja lá de Jope não podia ter morrido. Ela era muito boa, ela fazia tantas coisas, fazia roupa para as irmãs, né? Dava esmolas, ela cuidava de todo mundo. Era uma verdadeira discípula do Senhor. Né? Diz que ela tinha muitas boas obras. E quando ela morreu, lá em Jope, houve assim aquele frisson na igreja, né? E aí eles souberam que Pedro estava por perto, mandaram chamar Pedro. Você sabe que a morte é sempre dolorosa para quem fica. E é sempre um pavor para os vivos. Não é? Todos nós nos apavoramos com a ideia de morte. Quem quer morrer, levanta a mão. Diz que todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer, né? Quando a gente está com uma doencinha qualquer, já cuida, corre e tal, vai. Hoje eu já estou com 59 anos, né? Quando alguém já fala sobre longevidade, a gente já fica pensando, será que eles vão conseguir uma droga, um remédio que conceda mais tempo de vida para a gente, né? Diz que a vida é ruim, mas a gente não quer sair dela. Então a morte é sempre um pavor. E sabe por que é um pavor? Porque a morte é um juízo de Deus. E todos nós temos medo de qualquer espécie de castigo. Deus disse para Adão no paraíso, no dia que você pecar, você morre. Então a morte é um juízo de Deus. E o juízo causa pavor. Por isso que nós nos apavoramos com a ideia de morte. Mas Tabita morreu. E as viúvas, né, quando Pedro chega, cerca Pedro e olha o que ela fazia para nós, traz aquele monte de coisa que Tabita fazia para todas elas. Eu estava lembrando de Hebreus 11:4, que fala de Abel. Diz que Abel, depois de morto, ainda fala. Quando nós fazemos as coisas para a glória de Deus, irmãos, as nossas obras transcendem a nossa vida. Por que nós falamos tanto desses personagens da Bíblia? É só porque nós gostamos da Bíblia? Não, eles foram importantes. Né? Grandes homens que a história deu, pessoas que marcaram a história, transformaram a história por causa de Deus. Hoje, lá na Sociedade dos Homens, eu falei um pouco sobre David Livingstone. Ele foi um missionário que ele tinha como objetivo, ele era médico também, inglês, ele tinha como objetivo abrir caminhos na África, quando esteve lá em 1800 e pouco, para os missionários entrarem na África. E esse homem, ele foi condecorado e foi sepultado quando morreu, no túmulo de Westminster, na abadia, com os grandes da Inglaterra. Veja como Deus honra essas pessoas que fazem as coisas para Ele. David Livingstone, ele só era missionário, ele só pensava nisso. Mas Deus honrou, e as obras dele ultrapassaram a vida dele. Né? Quem gosta de geografia, sabe, conhece o Lago Vitória na África, as nascentes do Rio Nilo, e outras coisas lá que ele acabou descobrindo e dando nome até a esses acidentes geográficos. Quer dizer, a história desse homem de Deus transcende a sua própria vida. A história de Tabita transcendia a vida dela. Ela morreu, mas as viúvas, as irmãs chegaram lá e falaram, olha, essa irmã fazia muitas coisas. Então se lamentam diante de Pedro. E Hebreus 11:4 se aplica perfeitamente a ela e a todas as pessoas que dedicam exclusivamente sua vida a Deus. Suas obras transcendem sua vida, vão além de você. E você será uma bênção vivo, e depois, quando morrer, as pessoas vão falar de você. Quantos missionários a irmã Nancy fala que ele já morreu, mas deixou uma obra extraordinária, né? Nós fomos levados a Cristo por alguma pessoa. Alguém nos levou a Cristo. Ou um pregador no púlpito, ou alguém que nos encontrou por aí e nos evangelizou. Essa pessoa morreu, mas você foi salvo. Eu gosto muito de pensar em Ananias, aquele que o Senhor mandou pregar para Saulo lá na casa de Judas, em Damasco. Né? O Ananias batizou Saulo. E quem foi Saulo? O maior de todos os missionários. Olha só, quando Ananias morreu, deixou no lugar dele um homem que foi extremamente usado por Deus e é um referencial para todos. Veja a importância de você fazer as obras de Deus, porque elas vão transcender a sua vida. Não se pegue em imbecilidades, picuinhas e viva com isso não. Tira isso da sua vida. Viva para Deus, realize as obras de Deus. Seja grande para Deus. Cresça. Quando Tabita morre, nós falamos disso na outra mensagem, que quem cuidou da retirada de Saulo de Damasco foi a igreja. Não é?
quando Saulo chegou em Jerusalém, que ele foi perseguido pelos judeus helenistas, quem cuidou de Saulo mandando para Tarso foi a igreja. Quando Tabita morreu, quem cuidou dela foi a igreja. Veja a importância da igreja, a importância de se importar. Nós devemos nos importar sim uns com os outros sempre. A nossa família é essa família aqui. Nós temos a nossa família humana, mas nós temos a nossa família espiritual, que é a igreja local. Nunca se desligue dela. Ela é sua âncora. Ela é o seu ponto de apoio. Ninguém que tem um pouco de inteligência deixará a igreja do Senhor. A igreja, então, cuida de Tabita. E Pedro vem e vai ser a solução. Os homens de Deus, as pessoas de Deus, são sempre a solução. Então Pedro chega às viúvas lá num cômodo alto, numa casa, e elas mostram Tabita morta lá, né? E as viúvas, olha como ela fazia para nós. Então Pedro põe todo mundo para fora, um momento, que agora eu vou orar. Sai todo mundo, e aquele homem de Deus se ajoelha, e em nome do Senhor Jesus Cristo, ressuscita Tabita. E a igreja de Jope tem a grande alegria de ter de volta aquela serva do Senhor no seu meio. Uma mulher exemplar, uma verdadeira discípula do Senhor, uma pessoa que fazia diferença, uma pessoa que era uma bênção, uma pessoa que estava acima do tempo dela, uma pessoa que realizava as obras de Deus. E ela é devolvida à igreja de Jope. Só para a gente meditar um pouco sobre isso, a ressurreição de Tabita, na verdade, depois ela tornou a morrer e foi sepultada e não tem jeito, não é? Enquanto estivermos aqui, a gente vai morrer. Mesmo que alguém ressuscite, como foi ressuscitada a Tabita e outros tantos, nós sabemos que vamos morrer. Mas na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, veja comigo uma coisa bem interessante. 4 de 1 aos Tessalonicenses, Paulo diz o seguinte a partir do versículo 18. A partir do versículo 13 ao 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Tabita morreu, muitos crentes já morreram, meu pai já morreu, mas a Bíblia nos assegura que a bendita esperança do crente, que a consequência do novo nascimento é vida eterna com o Senhor. Nós morremos, enquanto o Senhor não voltar. E muitos já morreram. Pedro morreu, Filipe morreu, todos os apóstolos morreram. E muitos crentes no Senhor já morreram também. Mas a Bíblia diz para a gente não ficar triste com isso, porque o Senhor vai descer dos céus e vai fazer com que todos os mortos que morreram na sua fé sejam ressuscitados. E nós, os que estivermos vivos por ocasião da morte do Senhor, seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. E nesse estado que o Senhor vai nos pôr, não existirá mais morte, nem dor, nem coisa alguma desse tipo de coisa. Mas nós estaremos definitivamente com o Senhor. No Apocalipse, capítulo 21, só para a gente encerrando aqui, capítulo 21 do Apocalipse, veja que promessa maravilhosa o Senhor tem para nós e seu povo. 21, 3 e 4 diz assim: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, tudo
tudo isso que nos causa tristeza e dor deixará de existir, inclusive a própria morte. A igreja de Job ficou muito triste quando Tabita morreu e muito feliz quando ela ressuscitou. Mas tempo depois eles tiveram que testemunhar que Tabita morreu de novo. Mas vai chegar o dia que todos nós nos encontraremos com o Senhor e estaremos para sempre com Ele. Amém? Sabe, irmãos, nós somos salvos pela graça de Deus para enchermos o mundo com as obras que Ele nos deu a realizar. E essa é uma coisa muito interessante. Tiago diz aqui, já estou concluindo, no capítulo 2, do 14 ao 18, diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem a fé e não tiver as obras? Porventura tal fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, eu e você cremos no Senhor Jesus Cristo. Todos nós fomos salvos pela graça de Deus. Mas essa nossa fé tem que ser demonstrada com as obras que Ele nos deu a realizar. E que obras seriam essas? São inumeráveis, né? Mas acima de tudo, pregar o Evangelho, fidelidade ao Senhor, fidelidade à igreja, vida de santidade, objetivos de servir exclusivamente a Deus e de dedicar exclusivamente a nossa vida a Ele. Deus quer, de cada um de nós, que nós nos entreguemos completamente a Ele para realizarmos a sua vontade. Se isso acontecer na minha vida, na tua vida, nós seremos muito galardoados quando chegarmos na eternidade, mas também o nosso meio, o nosso mundo se modificará completamente quando nós aprendermos a realizar as obras que o Senhor nos concedeu a realizar. Lá em 1 Coríntios 9, 14, Paulo diz que muitos correm no estádio, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis, diz o apóstolo. Portanto, a nossa responsabilidade diante de Deus é realizar no mundo tudo o que Ele nos deu a realizar. E se nós não fizermos isso, nós estaremos em falta diante de Deus e nós sofreremos, e todo o nosso meio sofrerá, porque nós deixamos de fazer o que Deus queria que nós fizéssemos. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite, e que Ele esclareça os nossos corações e que nos capacite a realizar as obras que Ele concedeu para que nós realizarmos.